Bom dia aos seguidores do canal da Reserva do Néctar. Então, pessoal, hoje eu vou fazer uma revisão das caixas no timing padrão, tá? Eu tenho recebido alguns comentários e dicas de inscritos para não deixar as caixas tanto tempo aberto, que essa revisão tem que ser feita mais rápida, né? E eles estão corretos. A gente não deve deixar as caixas abertas por muito tempo, porque isso prejudica as abelhas de várias maneiras. Se o dia estiver muito frio, abaixo de 20 graus, por exemplo, atrapalha muito a termorregulação interna da caixa. Deixar a caixa aberta por longos períodos pode atrair forídeos e outros predadores, como formigas, pode atrair outras espécies de abelhas e você receber um ataque de apis, como já foi o caso aqui durante uma gravação. Então, eu estou fazendo esse material para mostrar como é o padrão e o timing de fazer uma revisão no dia a dia. E mostrar por que eu às vezes demoro com a caixa aberta, porque a minha intenção ela é didática, é mostrar os detalhes para quem está começando na criação de abelha. Para quem já sabe como faz, olha o meu vídeo e pensa assim, pô, mas tá deixando muito tempo aberto, tá fazendo isso e aquilo errado. Mas a minha intenção é mostrar os detalhes que quase ninguém mostra para quem está começando. Para quem está começando, esses detalhes de macro, de zoom aproximado, de detalhes das operárias trabalhando, de como é a rainha, de qual é a forma de uma princesa, como é a morfologia dessas abelhas, né? Diferenciar zangão de rainha, de princesa, de operária. É muito importante fazer essa identificação e mostrar esse conteúdo. E a única forma de fazer isso é abrindo a caixa e fazendo a gravação. Portanto, os meus vídeos são longos, a exposição está ficando demasiada, tá? Os comentários dos inscritos, eles estão corretos no sentido de me chamar a atenção sobre isso, mas hoje eu vou mostrar como faz a revisão rápida, e se eu fizesse essa revisão rápida todos os vídeos, a didática do vídeo ela ia ficar muito fraca. A informação de estudo e de ensino ela praticamente se perderia, porque eu só ia mostrar a caixa fechada. Ou então eu ia fazer assim, abrir, botar o xarope e fechar. Vocês vão perceber, eu vou fazer o manejo dessas 6 caixas que estão aqui lado a lado. Talvez vai levar 2 minutos para isso acontecer. Mas a didática do vídeo vai ficar muito baixa. O conteúdo de estudo, ele praticamente fica zero quando a gente não abre para mostrar os detalhes. Então esse vídeo de hoje é para mostrar a forma correta, o timing correto de fazer uma revisão e explicar o porquê que durante as minhas gravações, durante o vídeo, a colônia fica exposta durante tanto tempo. Causa problemas? Sim, eu já tive ataque de apis, eu já tive infestação de forídeos, e eu estou passando trabalho um pouco com a questão da temperatura, porque a gente já está no inverno e os dias que são mais frios e mais úmidos impossibilita de trabalhar com a caixa aberta. Tanto que um dos primeiros materiais que eu fiz de divisão de manda-saia, eu fiz com um longo período de exposição, quis mostrar o máximo de detalhes, de transferência de pote de alimento, o que é pote de pólen, o que é pote de mel, o que é célula de cria, o que são os discos de cria. Ficou tanto tempo aquilo ali exposto e eu me preocupei tanto com a didática que acabou prejudicando a divisão. Mas o que eu fiz? Eu aproveitei esse erro para transformar isso em aprendizado. Eu mostrei a infestação de forídeos, ensinei como controlar e contornar, tá? Tanto que as caixas que foram feitas as últimas divisões são essas aqui. Todas elas estão saudáveis e eu vou mostrar isso na sequência do vídeo. Então agora eu vou mostrar a revisão dessas 6 caixas no tempo certo e como deve ser feito no dia a dia. Beleza, pessoal? Vamos começar então pela primeira caixa, tá, pessoal? Essa aqui foi uma divisão que foi feita recentemente, tá? Ela foi uma divisão que foi deixada a rainha lá dentro, né? Aqui tem discos de cria. Perceba que a colônia está saudável, que ela tem bastante abelhas lá dentro, existe um invólucro bem desenvolvido, ela tem bastante alimento ainda dentro do pote, tem bastante ceramista também. Então nós só vamos completar esse potinho com xarope. Pronto. Feito. Caixa revisada, alimento feito, não tem forídeos, não tem nenhum problema.
Vamos para a próxima. Essa aqui é uma das divisões mais recentes. Ela tem a presença da rainha também, eu coloquei as duas com presença da rainha mais para a direita. O pote dela está com bastante alimento ainda, porque as abelhas ainda estão se recuperando. Não tem forídeos, não tem umidade, então essa caixa não tem necessidade de ser feito nada. Essa outra caixa aqui foi feita da mesma divisão. Essa caixa aqui foi feita uma transferência de uma caixa menor para uma caixa maior, e daquela caixa menor foram feitas essas duas. Então de uma caixa foi feita duas caixas, tá? Essa aqui também na mesma situação, não tem forídeos, não tem umidade, ainda tem alimento, tem bastante abelha, se encontra completamente saudável, não tem a necessidade de alimento e nem de manejo maior. Essa daqui é a divisão que foi feita junto com aquela primeira lá. Ela ainda não tem a rainha, foi colocada uma princesa. Eu desconfio inclusive que a rainha já está ativa aqui. Ela está com grande quantidade de pote de alimentos, o invólucro bem maior, é a que está melhor desenvolvida e ela está sem alimento. Então eu vou colocar xarope no alimentador, porque essa é a colônia que está mais saudável e mais populosa de todos os materiais que a gente fez até agora de divisão de mandaçaia. Então, se eu for eleger a melhor caixa, é essa aqui, tá? Essa outra caixa aqui é uma caixa que vai ser feito um material de divisão por módulos. Inclusive, eu respondi o comentário de uma pessoa hoje que se chama Darlan, tenho quase certeza. Darlan, dessa caixa aqui vai ser feita uma divisão por módulos e vai ser feito o material que você me perguntou, de fazer uma divisão de caixa mãe e filha e colocá-las lado a lado. Vai ser essa caixa. Então vamos lá. Essa caixa aparentemente está bem saudável, está precisando de alimento aqui, o pote está quase vazio. Ela tem uma boa quantidade de cerume e batume por cima do pote de alimento. Então eu vou remover, porque isso é uma coisa comum das abelhas fazerem, que é fechar esse pote de alimento. É uma questão de defesa, porque elas estão trabalhando a termorregulação da caixa. Então, quando o pote de alimento estiver coberto de batume ou cerume, você pode remover, porque dessa forma você pode continuar fazendo a alimentação delas. E essa última caixa aqui, que a gente vai fazer a revisão do vídeo, ela tem ainda um pouco de alimento, ela tem esse excesso de batume também que está impedindo das abelhas chegarem até lá. Por isso que essas duas caixas ainda tinham xarope dentro do alimentador, porque elas já tinham vedado a entrada com batume, e isso impede que elas possam continuar entrando ali para coletar o alimento e colocar nos potinhos de mel. Então a gente faz essa abertura da passagem novamente, retira o material do batume e do cerume, para que as abelhas possam voltar a acessar o potinho de alimento. Beleza, pessoal? Feita a revisão então dessas 6 caixas, esse é o padrão de revisão, rapidinho, olha lá dentro, se não tiver forídeo, não tiver nada de errado, só completa o alimento, fecha, e um bom dia para as abelhas, que elas possam seguir sempre trabalhando. Então, galera, vocês perceberam como foi rápido esse manejo e essa revisão? Isso é um manejo técnico. Qual é o objetivo aqui? Ver se está faltando alimento e se tem algum problema com a colônia, algum forídeo, algum ataque de alguma outra espécie ou de formiga. Esse é o manejo diário. Vai ali, olha, tá tudo certo, fechou, pum, tá? Pronto, não tem muito mais o que fazer depois que você já tem as suas colônias estabelecidas. Mas nos processos de divisões, de problemas com forídeos, de situações específicas, eu preciso abrir a caixa e mostrar em detalhes para as pessoas que querem aprender e não têm o conhecimento. Então agora eu vou fazer a revisão das caixas em detalhes, para que vocês possam perceber a diferença entre um manejo técnico e um manejo didático. O didático é onde a gente tenta ensinar e passar o conhecimento. Então,
O desafio para mim agora nesse começo do canal está sendo achar o ponto de equilíbrio entre o manejo técnico ideal e a didática. Está sendo um desafio e um aprendizado para mim, porque é uma coisa nova. Eu tenho experiência no manejo, eu sei fazer as divisões, eu estou mostrando para vocês que mesmo com todos os problemas e as dificuldades dos desafios do inverno, do ataque de forídeos, do ataque de apis e outras situações que podem estar atrapalhando agora devido à escassez de alimento, eu estou obtendo sucesso com as divisões. E o meu interesse aqui é passar conhecimento. Eu não estou aqui para vender nenhum curso, eu não sou biólogo formado, eu não sou engenheiro ambiental, eu não tenho formação nessa área, eu tenho manejo diário e conhecimento da prática. Eu fiz um curso de manejo, que eu já comentei com vocês, eu fiz o curso com o pessoal do Bioabelha, inclusive ele tem um canal no YouTube, ele tem Instagram, é @bioabelha. O nome do meu professor é Peter Hans, uma pessoa fantástica, que tem muito conhecimento técnico, ele enfatiza cada um desses pontos que eu estou colocando aqui para vocês, principalmente essa questão do manejo que tem que ser rápido. Então, assim, ele é fantástico para quem quer aprender essa parte técnica. E o que acontece? Quando eu tento mostrar esses detalhes e eu acabo arriscando a colônia, a minha intenção é ajudar para quem está começando, a transmitir o conhecimento e não incentivar as pessoas a ficar mexendo, a ficar manipulando. Não é essa a intenção. A intenção é passar o conhecimento e o conteúdo com riqueza de detalhes. Beleza? Então eu vou pegar o telefone agora e vou fazer uma revisão detalhada com vocês e vocês vão perceber a diferença para quem já tem conhecimento e quem não tem. Aquela pessoa que já conhece um pouco, ela vai olhar aquele iniciozinho do meu vídeo ali, pum, ela vai entender tudo o que eu falei. Agora, para quem não tem conhecimento, ou não tem conhecimento nenhum, vamos dizer assim, que ela está totalmente crua nesse estudo de abelha sem ferrão, para ela é fundamental mostrar esses detalhes. E agora eu vou mostrar a diferença entre manejo técnico e manejo didático. Então, pessoal, de maneira bem objetiva, tá? Ó, percebam ali a abelhinha, ela tá fazendo um movimento com as asas na entrada da colônia. Provavelmente essa colônia vai estar com uma umidade interna maior. Elas fazem isso para tirar a umidade e também para termorregular, quando tem muito calor, para baixar a temperatura. E quando elas estão em cima dos ovos ali, dos discos de cria, fazendo um movimento com o abdômen, elas também estão tentando se aquecer. Eu achei que eu tinha visto a rainha, mas acho que foi só uma impressão. Tá, pessoal? Percebam, ó, essa aqui era uma colônia que estava totalmente adoecida, sobre um ataque violento de forídeos. Observem aqui um erro que eu cometi, amassei uma abelha, tá? Isso tem que tomar muito cuidado, pessoal. Quando a gente faz o manejo rápido, acontece esse tipo de coisa se a gente não prestar atenção. Tá, observe que eu botei um pouco mais de xarope ali dentro. Isso que vocês estão vendo ali dentro são tiras de ceramista. Lá embaixo tem um invólucro muito bem formado. Já tem potes de alimento lá. Tem mel, tem pólen. Ali tem uma abelha bem no centro da imagem com pólen nas corbículas. E eu tenho certeza absoluta que a rainha dessa colônia já deve ter começado a nova postura dela, tá? Então, vejam a transformação dessa caixa que estava completamente tomada por forídeos e hoje já se encontra cheia de abelhas, completamente saudável. Perceberam as abelhas apis ali, ó? Olha ali, ó. Olha como é rápido para elas virem, ó. Então, sim, é muito importante que se faça esse manejo rápido. Eu estou tendo esse problema com as abelhas apis já fazem alguns dias, tá? Elas estão vindo aqui me rodear porque elas marcaram o meu meliponário depois de um grande ataque que eu recebi delas. Tá, pessoal? Essa daqui é outra caixa que foi feita a última divisão, mas antes de eu mostrar essas duas, eu vou mostrar aquela lá que foi feita no mesmo dia que essa. Essa aqui foi uma caixa que ficou sem a presença da rainha. Eu tenho quase certeza absoluta que já tem uma rainha gerada aqui dentro, tá? Ela tem todas as características de que é uma colônia que já tem uma rainha fazendo postura.
Observem como tem muito pote de alimento. Quando eu fiz a transferência eu botei alguns potes de alimento aqui. Já tem uma apis rodeando, então eu vou fechar o acetato. Ó, essa caixa se encontra com bastante umidade, ela tem alimento, ela tem ceramista, ela tem reserva de alimento, ela tem uma grande quantidade de operárias já. Então, daquela colônia que começou bem fraquinha, observem que em apenas 14 dias, eu acho que ela está completando hoje 2 semanas, ela já está muito bem encaminhada. E já tem um preenchimento muito bom da parte de baixo da caixa, já está começando a subir. Então o resultado excelente, né? Então o que eu quero mostrar com isso é que apesar dos desafios que se apresentaram, do ataque de forídeos, do inverno, da época não de abundância de alimento, né? Teria tudo para dar errado e mesmo assim a gente conseguiu recuperar essa colônia. Percebam que elas já estão com um movimento bem intenso pelo fato de que eu abri a caixa e movimentei. Voltando para essa aqui, tá? Essa caixa aqui também ficou com a presença da rainha. Ela foi a divisão mais recente. Essa aqui foi uma divisão que eu não transferi potes de alimento, ó. Eu só dei um bombonzinho de pólen, mas eu não trouxe potes de mel ou potes de pólen da colônia antiga, né? Eu deixei aquele alimento todo na outra caixa. Tem um pouco de umidade, principalmente onde está o xarope aqui, ó, que é bem comum. Percebo que a caixa está bem limpa, ela não tem batume, não tem cerume, praticamente em lugar nenhum, pelo fato de que essa colônia aqui tem uma divisão de 3 dias. E olhem, observe, tem uma abelha apis aqui, eu estou evitando abrir porque ela vai querer entrar lá dentro. Mas observem, olha, a caixa está completamente livre de forídeos. Olha lá a apis querendo atrapalhar lá, ó. Vou fechar para a apis não entrar, tá? Vou filmar pelo acetato, a imagem vai ficar um pouco prejudicada, mas nós vamos preservar as abelhas. Olha a quantidade de abelhas que tem lá dentro, de uma divisão de apenas 3 dias, tá? Então sim, ela tem um espaço grande ainda sobrando na caixa, mas eu tenho certeza que daqui a 10 dias ou daqui a 7 dias, quando a gente fizer essa conferência, porque se hoje ela tem de 3 a 4 dias, em 10 dias ela completa 2 semanas. Ela vai estar num estágio bem parecido com aquela ali. E eu vou mostrar para vocês isso diariamente, acompanhando, beleza? Então tá aqui a caixa que ficou com a rainha, saudável, cheia de abelhas lá dentro. Ela já está começando a ter também um invólucro, mesmo que eu tenha feito com a ceramista e ajudado elas, aquilo ali já ajuda muito na termorregulação. Observem, essa daqui foi a divisão que foi feita e ficou sem a rainha. Ela tem lá um bombom de pólen, inclusive tem a abelha já trabalhando ali, coletando pólen. Ela tem alimento ali dentro, vocês podem perceber. Ela tem uma boa quantidade de abelhas operárias para uma colônia que foi feita uma divisão há apenas 3 dias. Eu tenho quase certeza que foram 3 dias, não 4. Mas vamos colocar de 3 a 4 dias. Observem que elas já estão malhando ali, ó, a ceramista para poder fazer uma casinha e um cerume bem formado para fechar o invólucro, tá? Tá lá os discos de cria saudáveis, não tem forídeos, não tem problema nenhum com essa colônia. É só aguardar a vida seguir o seu rumo. E com certeza nós vamos obter sucesso nas divisões que foram feitas até agora. Então, pessoal, essas aqui são as 4 caixas de vídeos dos materiais que foram compartilhados no canal. As 4 estão saudáveis e essa daqui eu não vou mexer hoje porque a temperatura não está muito alta. Nós estamos agora com 21 graus. Então eu não vou abrir lá para mostrar a rainha, eu vou esperar um dia mais quente. Mas eu tenho certeza que já tem uma rainha fazendo postura ali. Essa daqui é uma caixa que já foi feita uma divisão. Então o último módulo dela aqui, que seria a melgueira, ele está bem vazio. Mas ela tem muitos discos de cria lá dentro, porque eu já fiz essa conferência. E ela tem a possibilidade de fazer uma divisão. Eu estou aguardando o dia certo, com a temperatura certa para fazer esse material, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês aqui o que eu falei sobre a vedação do pote de alimento. Observem que elas trabalham ali colocando essa resina misturada com barro, que é chamada também de gel própolis.
Quando ela veda aquilo dali, ó, nessa altura, as abelhas não passam mais para coletar o alimento. Isso foi o que eu comentei com vocês, mas que eu não pude mostrar fazendo uma conferência muito rápida. Então percebam, ó, elas vedam os cantos da caixa com esse material, que é o batume ou geoprópolis. É feito isso para ajudar na termorregulação e também para evitar a entrada de forídeos, vento ou luz lá para dentro. Percebam que ela já está com bastante cerume e batume nas laterais, ela está praticamente fechada. Então, quando eu faço as gravações para vocês, eu removo isso para que vocês possam enxergar o que é lá dentro. Mas existem casos que vocês vão chegar para abrir a caixa e ela vai estar completamente vedada de batume e geoprópolis, porque quando chega o inverno, elas fazem isso para ajudar na termorregulação. Beleza, pessoal? Então assim, eu tô fazendo essa revisão hoje mais corrida, porque eu tô evitando deixar muito tempo aberto por causa dessas apps que estão incomodando fazem dias já. Tá, então essa última aqui, que foi a que a gente também fez uma pequena revisão. Olha como aqui tem uma quantidade de batume bem maior. Olha a quantidade de abelhas que tem já na porta de entrada aqui. Tem uma apis rodeando aqui, tô tomando cuidado. Olhem lá dentro lá. Vamos ver se eu consigo ligar o flash. Olhem lá. Essa aqui vai ser a caixa que nós vamos utilizar para fazer a divisão por módulos Darlan. Dalvan ou Darlan? Acho que é Dalvan. Porque ela está bem mais preenchida. Percebam que ela já está quase chegando no último nível aqui, ó. Que ela já está começando a querer fazer uma melgueira. Mas ela está muito mais preenchida do que a outra que eu abri agora e fiz a revisão. Tá? E aqui, ó, nessa caixa aqui, ela estava totalmente fechada aqui, ó, de batume, vedado. Ela está com pouco alimento porque o meu xarope acabou quando eu fui fazer a alimentação. Eu vou fazer o preparo desse xarope e vou aproveitar já para fazer o material ensinando como fazer o xarope para alimentar suas abelhas. Beleza, pessoal? Então, tá aí uma revisão feita de uma maneira técnica e rápida e outra feita com detalhes na manipulação das caixas. Tá? Tentei fazer o mais rápido possível, porque como eu comentei, tem essas abelhas apis que marcaram meu meliponário, elas estão rodeando aqui praticamente todos os dias. Aqui está a caixa de miringuaçu. Teve um inscrito que comentou achando que elas poderiam ser abelhas drorianas, né? Que elas pertencem ao mesmo gênero das plebeias, plebeia remota e plebeia droriana. E eu fiz o comentário de que sim, apesar de que ela tem uma entradinha aqui e outra ali, o que é uma característica da droriana, eu acredito ser uma miringuaçu aqui pelo formato da entrada. A droriana costuma fazer uma pistinha de pouso, algo parecido com isso. Vai ter um avançozinho, assim, tipo uma pontezinha na entrada da caixa. Como uma linguinha assim para fora, que facilita o pouso delas na hora de chegar na entrada da casinha, beleza? Então as miringuaçus estão ali. Aqui tem outra caixa de miringuaçu, como ainda tá frio. Elas estão bem escondidas. A miringuaçu é uma abelha bem tímida, tá, pessoal? Ela não costuma se mostrar quando ela tá, principalmente em dias frios. Mas essa caixa aqui tem bastante abelha, eu vou mostrar aqui a parte de cima para vocês. Vamos ver se eu consigo dar uma abridinha rapidamente, só para mostrar. Olhem lá dentro elas, estão vendo? Elas têm um grande estoque de alimentos, estão super saudáveis. E a gente está na busca para gerar uma nova rainha nessa colônia. Tá, pessoal? Então eu vou manter ela fechada, porque hoje o dia está bem úmido e não tem muita... a temperatura não está muito alta. Ali em cima nós temos uma divisão recente de jataí, que eu coloquei aqui para captar mais campeiras, mas como elas não estão voando hoje, elas estão escondidas dentro da casinha. Todas as jataís estão resguardadas dentro da casinha. Eu tenho uma quarta caixa que fica aqui, mas como eu botei essa caixa daqui para lá para captar mais campeiras e fortalecer a caixa, eu deixei a outra caixa de jataí aqui embaixo. Percebam ali que o pito está bem saudável, que ela tá uma caixa bem estruturada, ela já tem os 3 níveis. Então eu não vou abrir, porque as pequenas elas têm mais dificuldade com o frio em relação à termorregulação.
Mas fica esse registro de como fazer o manejo técnico rápido e o porquê de eu estar mostrando mais detalhes e demorando mais com a caixa aberta. Beleza, pessoal? Um bom final de semana para todo mundo e a gente segue conectado. Se gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o like, deixa comentário, dicas para novos conteúdos e a gente segue na busca de conseguir a evolução e a geração das novas rainhas nessas caixas de divisões de manda-saia. Um grande abraço. Gostou do conteúdo? Então segue o canal da Reserva do Néctar e acompanha os próximos vídeos.